Oi, pessoal. Oi, pessoal. Então, hoje vamos falar sobre Confissão ou reconciliação? o que é isso? Para que serve? É de hoje ou de amanhã? Quem fundou? É. Então vamos lá. Então, é um sacramento da confissão, né? Que é onde você se reconcilia com Deus, contando todos os seus pecados no, no, Um espaço de tempo. no espaço de tempo, o que você fez, todos os momentos que você. É um mandamento também da igreja. É mandamento da igreja que diz que você tem que se confessar pelo menos uma vez ao ano, né? Sim, E pelo menos uma. E se na Páscoa você não tiver confessado, você tem que confessar também, certo? sim. E a confissão, ela começa desde que você é pequeno, desde que você tem o raciocínio tem a razão ali, então você pode se confessar. Então você vai até o padre, né? E Sim. conta todos os seus A pecados. partir, a partir da primeira comunhão já é obrigado, né? Sim. Você já é obrigado a fazer a reconciliação. E se a pessoa só é batizada? Então, aí entra o seu discernimento, porque você que é católico e você ainda não tem esses sacramentos, você tem que ter o discernimento e falar assim, olha, eu vou buscar os outros sacramentos, mas eu também já tenho o discernimento de que aquilo ali é pecado, então eu tenho que confessar. Porque pecado, como é um vício, ele traz mais novos pecados, então você vai ficando só no pecado, vai atraindo coisas ruins pra sua vida. Sim. Então, se você já é batizado, tem mais de 7 anos. Então, por favor, se confesse. Busca A a confissão, né? confissão, busca um exame de consciência bem feito e vai lá e faça. E sim, e não tem jeito da gente conversar sobre conversão e confissão separados, que eles se encaixam. Porque quando você é convertido, quando você segue a religião católica, você sente Deus no seu coração, você tem que confessar porque você é pecador. Então, não tem jeito de distinguir isso. Você tem que falar junto. Então, quando você se converte, você já faz a sua exame de consciência para confissão, contando os seus pecados, desde o início, tudo que você lembra, você fala para o padre, né? Sim. E ele vai te absorver dos seus Se pecados. você é a primeira vez, se você vai fazer, não tem problema, cara. Se você pegar um livro ou um caderno e escrever um passo a passo, olha, eu Eu fiz fiz isso isso, tantas isso, vezes isso. isso. Não importa o tamanho, pode ser 10 páginas, 15 páginas, não importa. Sim, O que importa é você chegar no padre, como que é a primeira vez, e falar, olha, fiz durante a minha isso, vida isso. inteira até É, hoje, contando. E você não precisa ficar com vergonha, porque o padre ele não tá ali para te julgar. Ele vai absorver seus pecados, vai passar uma penitência, né, sim, para você cumprir. o padre também nem pode falar o que você fez, Sim, porque é um sacrilégio, né? É, ele tem que ficar só pra ele. e o padre que fala o que tá ali, ele pode ser excomungado da igreja. Tá nos documentos da igreja, Então então, só o padre vai saber. é, E como passa muitas pessoas, então acaba que ele nem vai lembrar ele nem vai também, lembrar né? também, ele faz isso todo dia, toda hora. É muita Então, gente. então ele não vai importar assim, ele não vai ficar, nossa, que ali fez aquele negócio ali. Não vai fazer isso pra você. E então, assim, a gente tem que. Uma data muito importante que Deus, na Páscoa, quando ele ressuscitou, né? Ele instituiu a confissão dos seus pecados para que você possa ter um contato maior com ele quando você for receber a Eucaristia, receber Jesus sacramentado. Não, e eu acho tão lindo isso, sabe, esse sacramento, porque os irmãos evangélicos não têm isso, né? Então eles cometem pecado e acham que rezando eles vão se. Já cumpriu, né? Tipo, Deus já perdoou. E isso acaba mostrando que quanto a nossa igreja é linda. Porque nossa igreja tem reconciliação a qualquer hora, a qualquer momento. E a qualquer momento você pode voltar a buscar Deus. Né? Você pode querer estar mais próximo Sim, dele, recebendo a Eucaristia. e o pecado é um vício, né? E quando você bate sempre na tecla do pecado, você tem que tirar esse vício de você. Então, assim, você tem que confessar e buscar não voltar a cair naquele pecado. Claro que nós vamos cair em outro pecado, porque nós somos humanos, somos. Mas assim, você vai confessar e tentar cortar aquele pecado da sua vida, né? O pecado original, que é o pecado de Eva e Adão, é o pecado da consciência, né? Nossa carne é fraca, nosso pai pecou, né? Ele pecou e a gente leva a marca dele
por causa disso do resto da vida. Então, a gente vai pecar? Vai. Não tem nem Uni- santo. Nem uni- santo já sim, pecava, mas ele peca diferente, ele pega pouco. Ele tenta santificar aquilo, ele tenta não fazer aquilo a de única novo. pessoa que não pecou de jeito nenhum foi Nossa Senhora, Jesus e Deus. Que eles são puros, puros, puros. Então Adão e Eva pecaram e isso veio com a gente. Então, assim, nós temos que buscar a confissão diariamente. E, ai, mas eu não consigo todos os dias, uma vez ao mês. Mas eu acho muito pouco confessar pelo menos uma vez ao ano. Acho muito pouco. Eu Porque acho, nós esquecemos o que nós fazemos. eu acho Então, que, nós temos que confessar uma vez ao mês para ter ou semanalmente, um contato maior, né, eu com acho Deus. assim que se você pecou e tem um discernimento e sabe aquilo é errado, confessa na hora, porque aquilo ali vai te consumir, você sabendo, nossa, eu agi errado com Deus, né? Sim. Então, E você também não sabe o dia de amanhã, é, né? Você não sabe se você vai estar aqui. Então é melhor você já confessar para que você já fale assim, nossa, eu já tô mais leve, tô caminhando no caminho certo. então vamos lá. Existem dois tipos de pecado, o mortal e o venial. O venial é um pecado mais leve, é um pecado que não afeta a matéria de Deus, né? É uma coisa mais leve. Por exemplo, uma mentira. A mentira, ela pode entrar ou no mortal ou no venial. Uma mentira para salvar uma pessoa, uma mentira, por exemplo, se a pessoa, é, por exemplo, se a pessoa está falando que Que vai se se suicidar. dá, e você fala que E você vai lá, você faz uma mentira para que ela não faça o ato. Então é uma coisa mais leve. você Porque tá, você está tentando é, salvar outra pessoa. É uma defesa. então esse tipo de pecado você se confessa nele no ato penitencial na missa. Então você não precisa falar isso para o sacerdote. Você mesmo no ato penitencial coloca esses pecados. São os pecados mais leves, são os pecados que não entram os 10 mandamentos. Sim. Entendeu? E o pecado mortal já entra os 10 mandamentos. Aí sim, é um pecado que ofende Deus, é um pecado que ofende a honra de Deus. Quando você tá lá assim, não matar, e você mata alguém, ou cobiçar as coisas alheias, você está pecando contra o mandamento, os mandamentos de Deus e tá tendo um pecado mortal. Que o pecado mortal, quando você fere os 10 mandamentos, o que acontece? Vai pro inferno. Uma coisa importante é que você pode entender é que matéria grave é a plena consciência. Por exemplo, esses dias para trás eu não sabia, até ano passado eu não sabia que acreditar em horóscopo é pecado. Porque você não tá amando Deus sobre todas as coisas. É a desviação. Então, eu acreditava muito. Era pecado? Não sabia. É pecado, mas eu não sabia. O que que eu tive que fazer? Eu devo, nessa situação, confessar? Olha, se o pecado você não sabia, você não precisa confessar. Mas se você Mas, sabia, tem a ma- consciência, né? mas se você, mesmo não sabendo, eu acho melhor sim. Vai lá e confessa. Pra já tirar Entendeu? o peso, né? Tira aquilo, porque é muito melhor, sabe? Se sente mais leve. algo que você vai sentir mais leve. Mesmo você não tendo a consciência, você não sabia, você não teve a consciência, não teve o impulso, entendeu? Então, confesse, mesmo você não sabendo. Então, assim, a confissão dos pecados é o único modo ordinário para obter o perdão. Então, quando a gente confessa, nós estamos buscando o perdão. E em João fala assim: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoam os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Então, quando nós pedimos o perdão, nós perdoamos outra pessoa por um erro, alguma coisa, nós estamos também sendo perdoados, né? Nós não podemos julgar. Outra coisa também é o consentimento. O pecado mortal, ele tem um consentimento. Você fez aquilo porque você queria, entendeu? Não foi alguém que fez com você, entendeu? Foi você que queria naquele momento. Sim. E aí, Um dos grandes efeitos quando você se confessa é a reconciliação com Deus, reconciliação com toda a igreja, toda a assembleia, é a remissão da pena eterna merecida por causa dos pecados mortais
você se sente mais leve, você está em ação de graça com Deus. Então, aquilo ali que estava distanciando você de Deus vai te aproximar mais, mas toma um cuidado. Se você confessou hoje, tenta não pecar mais. Não é você sair da confessionária para na rua seguinte você xingar uma pessoa Porque no trânsito tava pesado e ou ser aí... violento e pecar de novo. Não adianta. Você vai ter que voltar para a igreja e ir lá confessar de Então novo. você tem que, quando você confessa, você tem que falar assim, agora mais um passo que eu quero dar para buscando a santidade. Então não vou cometer mais aquele erro e vou tentar não cometer mais erros. Então, mais pecados, né? Então a gente tem que pensar. Aí antes de eu falar essa coisa, deixa eu pensar porque isso não vai agregar nada na minha vida, né? Você tem que pensar que tudo aquilo que não vai te agregar, por exemplo, ir em boate. Não vai Muita agregar. gente vai te agregar, o que vai acontecer? Não vai agregar e não vai ser bom. E uma coisa assim que eu gostei, uma frase muito para deixar para vocês, de Santo Antônio de Pádua. A confissão é semelhante a uma travessia, pois o homem atravessa pela confissão da margem do pecado para a margem da reparação. Então a gente sai do pecado, a gente para buscar a santidade, né? A gente para buscar um caminho mais perto de Deus. Isso é lindo demais, né? Isso aí só a nossa igreja tem, como eu disse no início. Só a gente tem esse discernimento. E quando você está em pecado, você pede, não esquece de ir no confessionário, fazer um ótimo exame de consciência para que o padre te absorva dos seus pecados. E você tem que fazer a penitência. Se ele te passou a penitência, aproveita ali o Santíssimo perto, faz a penitência. Se ele quer que você faz mais vezes, ao longo da semana, você lembre e sempre faz. Não deixe de fazer nunca. E se você não sabe se foi pecado ou não, é melhor se confessar. Sim. Se você Pede tá um em conselho dúvida, também para se você o tá em padre. dúvida, Isso. é melhor se confessar, porque vai te trazer muito mais paz. Então, a gente quis deixar um pouquinho vocês mais próximos sobre a confissão e reconciliação. E Fique fique com Deus.